Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Romanos, capítulo de número 8. Eita, eu gostei dessa irmã aí, hein? Vou te contratar para vir no sábado, irmã. É bom ter uns pentecostal assim. Glória a Deus. Romanos, capítulo de número 8. Você abriu aí na sua Bíblia? Amém? Vamos ler juntos? O pessoal vai pôr aqui na tela para a gente, por favor. Romanos, capítulo de número 8, verso de número 1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Podemos ler juntos? Amém? No 3. Vamos lá, 1, 2, 3. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Eu vou ler mais uma vez porque eu achei que vocês iam ficar muito animados com essa notícia aqui, porque isso aqui é uma boa notícia, isso aqui é o Evangelho, amém? Isso aqui é as boas novas de Cristo. Vamos lá. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia! Na quinta-feira à noite, eu estava com tempo para pensar, eu estava no meu quarto ali, e eu comecei a pensar sobre algumas coisas. E tem um quadro no meu quarto, de uma foto que eu e a Audrey tiramos pouco antes da gente se casar. Então, é uma foto de uns 12 anos atrás. E eu fiquei olhando ali para a foto, e fiquei pensando, se eu tivesse a oportunidade de falar com aquele menino ali, de sentar com ele e conversar algumas coisas com ele, o que eu falaria para ele? Eu falei, bom, eu diria para ele, com certeza, para não comer aquela feijoada no dia 15 de março de 2014. Aquela feijoada não fez bem. Eu diria para ele que o São Paulo voltaria a ganhar um título importante depois de muitos anos. E diria também que até hoje o Palmeiras ainda não tem mundial. Mas enfim, falaria outras coisas mais importantes, com certeza. Diria para, em alguns momentos, tratar a Audrey com mais delicadeza, saber ser menos orgulhoso, pedir mais desculpa. Teria muitas coisas que eu falaria com ele. Mas com certeza, dentre todas elas, se eu tivesse uma única coisa, eu queria poder sentar com ele e compartilhar esse texto. Esse único versículo de Romanos capítulo 8. E poder explicar para ele que para aqueles que já estão em Cristo Jesus, já não há mais condenação. Para aqueles que estão em Cristo Jesus, essa é uma notícia maravilhosa e extraordinária. Portanto, agora já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Meu irmão, a Bíblia sempre nos ensina que só existem duas posições que nós podemos estar. Só existem dois tipos de pessoas hoje no mundo inteiro. Aqueles que estão em Cristo e aqueles que não estão em Cristo. Quantos estão em Cristo aqui? Pode dar um glória a Deus, exaltar o nome dEle aí, dizer obrigado, Jesus. Só existem dois tipos de pessoas, aqueles que estão em Cristo e aqueles que não estão em Cristo. A Bíblia diz que o juízo de Deus virá sobre o mundo, ou já está vindo sobre o mundo. Se você lê, tem pessoas que têm medo de ler Apocalipse, né? Tem gente que fala, quando você abre Apocalipse, ai Senhor da glória. Irmão, se você lê Joel, então você tem um troço. No capítulo 2 de Joel diz que a ira de Deus virá como um fogo sobre a terra. Que a sua frente é como um jardim do Éden, mas depois atrás será como um deserto arrasado. Então só existem dois tipos de pessoas, aqueles que estão em Cristo e aqueles que não estão. Uma outra informação que a gente precisa ter é que a ira de Deus está sobre a terra, mas existe uma posição
um lugar que aqueles que nele habitam, existe um lugar, uma posição, que aqueles em que lá estão a salvos dessa ira. Antes de falar dessa posição maravilhosa que é estar em Cristo Jesus, eu quero falar um pouco sobre o outro lado. Onde estão aqueles que não estão em Cristo? E eu fiquei fazendo essa pergunta e o Espírito Santo me trouxe uma resposta. Ele disse: estão na lei. Eu falei: Senhor, mas existem pessoas que não acreditam na sua lei, existem pessoas que não acreditam na tua palavra e elas não estão. E o Espírito Santo falou: a lei é para todos, para aqueles que acreditam e para aqueles que não acreditam. Um homem que trai a sua esposa, ele cometeu adultério. Ele acreditando na lei, seguindo a lei, ou não? É ou não é? Ele acreditando ou não, ele está sob a lei. Algumas coisas sobre a lei que eu quero compartilhar com vocês. E por que eu quero compartilhar isso? Porque o texto que nós lemos, ele começa com uma palavrinha. Quem lembra? Qual é? Portanto. A palavra portanto é uma conjunção conclusiva. Eu acho que um pastor que usa esse termo, que estuda um pouco sobre isso, merece um momento. Eu tenho umas fraldas para comprar aí. É uma conjunção conclusiva. Ou seja, a oração seguinte vai concluir um pensamento anterior. Então, antes da gente entrar um pouco mais no verso de número 1 de Romanos 8, a gente precisa entender que ele é a conclusão de um pensamento anterior. Quem está comigo, diga amém. Então vamos passear um pouco pelo capítulo 7 de Romanos, e logo a gente volta para cá, para o capítulo 8. Amém? Algumas coisas sobre a lei. Primeiro, a lei é santa. Amém? Diga, a lei é santa. Romanos capítulo 7, verso de número 12, diz assim: de fato, a lei é santa, e o mandamento é santo, justo e bom. Aleluia! Meu irmão, é o padrão de Deus. A lei é o padrão de Deus. Nós não podemos rebaixar a lei ao nível que nós podemos cumpri-la. Era isso que os fariseus faziam, por exemplo. Eles rebaixavam a lei. Eles diminuíam a lei a um padrão que era possível você cumprir. E aí Jesus olhou para eles e disse assim: vocês ouviram o que foi dito? Se não matarás, e se alguém matar, está sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo, que se você odiar o seu irmão, você já é assassino. Vocês ouviram o que foi dito? Não adulterarás. Eu, porém, lhes digo, que se no seu coração você desejar a mulher do seu próximo, você já adulterou. Meu irmão, a graça ela não diminui a lei. A graça ela coloca a lei no seu mais alto nível, no lugar onde ela deve estar. A graça nos mostra que a lei está no lugar onde nós não podemos cumpri-la. Amém? Calma que eu vou chegar lá. Então a primeira coisa que você precisa entender é que a lei é santa. Diga, a lei é santa. A segunda coisa, eu vou passar bem rápido por isso aqui. A segunda coisa é que a lei expõe o pecado. Verso de número 7, do capítulo 7 de Romanos. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Pois na realidade eu não saberia o que é cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçará. Então o que a lei faz? A lei me apresenta o pecado, a lei me mostra o pecado. É a mesma coisa quando você diz para o seu filho pequeno: não faça isso, não coloque o dedo na tomada, não brinque na escada. Tem escada na minha casa lá e eu fico falando para meus filhos: não brinca na escada. Aí o que o Davi faz? Ele sobe num degrau da escada: quero pular, papai.
Porque eu disse para ele uma lei, e aí eu mostrei para ele que tinha algo que era possível ser feito. E o que Paulo está dizendo é, a lei é pecado? De maneira alguma. Mas, se ela não dissesse, não cobiçarás, eu jamais saberia o que é isso. Terceiro, na lei o pecado encontrou uma oportunidade. Verso de número 8. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade, diga oportunidade. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Olha só, a lei que disse não cobiçará, agora o pecado encontrou aí uma brecha, uma oportunidade. Então ele desperta o desejo naquele que ouviu, que não era para cobiçar, desperta um desejo na sua carne. Então o pecado encontra na lei uma oportunidade. Quarto, o fim da lei é também o fim do pecado. Continuamos no verso 8, parte final ali. Coloca para mim, por favor. Pois sem a lei o pecado está... Sem a lei o pecado está... O que ele está dizendo? No fim da lei também é o fim do pecado. Quinto, a lei só tem autoridade sobre quem está vivo. Verso de número 1 agora, vamos voltar um pouquinho. Verso de número 1 do capítulo 7. Meus irmãos, falo a vocês como a pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? E aí o apóstolo Paulo vai trazer para a gente um exemplo. Ele vai dizer assim, olha, por exemplo, se uma mulher casada, ela se envolve com outro homem, ela cometeu adultério. Amém? Aí ele diz, mas, se essa mesma mulher, o seu marido morre, e ela se envolve com outro homem, ela já não cometeu mais adultério, pois ela está livre dessa lei. Então o pecado, a lei, ela só tem autoridade sobre quem está vivo. Verso de número 4. Agora a coisa começa a ficar legal. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. E aí é por isso que o apóstolo Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 2, já não vivo mais eu já morri, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu já morri para a lei, eu já morri para as coisas deste mundo, agora eu vivo em outro ambiente, numa outra posição. Diga, a fé na obra da cruz é uma passagem. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim, você morre para a lei e passa a viver pela graça. Aleluia! Sexto e último para eu poder continuar. Apenas Jesus Cristo pode te libertar da lei. Verso de número 5 do capítulo 7, a gente já está chegando no 8, Verso 5, pois quando éramos, olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim, isso quer dizer que você já não é mais, isso só faz parte do passado, a partir de agora é tudo diferente. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nossos corpos. Isso é passado, isso não faz mais parte da sua vida. De forma que dávamos frutos para a morte. Mas agora, oh aleluia!
Verso 6, mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Segura na mão da pessoa que está do seu lado e profetiza para ela, e agora declara essa verdade na vida dela. Diga: é um novo tempo. Diga: você foi liberto da lei. Diga: agora você vive pelo Espírito. Aleluia! Como era quando nós vivíamos na lei? Verso de número 19. Olha a crise do apóstolo Paulo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Percebe a crise dele? Percebe a crise que ele está? Eu quero fazer o bem, mas não consigo. E o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Ele está numa crise. E aí o verso 24, coloca o verso 24, ele vai fazer uma pergunta, e essa pergunta aqui é muito boa para a gente aqui hoje. Ele diz: miserável homem que sou. Quem? Olha a pergunta que ele está fazendo aqui. Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Diga: não é o quê? É quem? Qual que é a pergunta dele? Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Então não é o que eu faço, é quem? Verso 25. Graças a Deus por Jesus Cristo. Volta no 24, por favor. Qual que é a pergunta dele? Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Verso 25. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Quem me libertará? Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus Cristo, nosso Senhor. E aí nós voltamos agora para o verso 1 de Romanos. Portanto, agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E existem 3 verdades bem rápidas que eu quero compartilhar com você, daqueles que estão em Cristo Jesus. E a primeira delas é: você está em uma posição elevada. Você está em uma posição mais alta. Você está em um lugar onde a morte não pode te alcançar, onde o pecado não pode te tocar, onde a enfermidade não pode alcançar a tua vida, onde a mentira não pode te prender. Você está em uma posição mais elevada. Efésios capítulo 2, verso de número 6 diz assim: Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Deus te colocou em uma posição mais alta, mais elevada. Você não está, meu irmão, na altura da lei, você está mais acima. Você está com Cristo Jesus. Aleluia. Você não está mais na lei, você não é mais um escravo do pecado. Você está em uma posição elevada. Jesus te colocou nessa posição elevada. Existe, meu irmão, uma porta para chegar até esse lugar. E você precisa entender quem é essa porta. Existe uma porta de acesso para que você possa chegar até esse lugar. E o nome dessa porta não é oração. O nome dessa porta não é campanha, o nome dessa porta não é jejum. Qual é o nome dessa porta? Jesus disse: eu sou a porta, e quem entrar por mim encontrará salvação, entrará e sairá, e desfrutará de verdes pastagens. Meu irmão, eu não estou dizendo para você aqui não orar, não jejuar, não vir à igreja, não ler a Bíblia. Você deve fazer tudo isso, mas você precisa entender que essas coisas você desfruta do outro lado da porta. Você não faz isso para atravessar essa porta, você só precisa crer nessa porta, você só precisa olhar para essa porta e entender: essa porta é Jesus.
Aleluia! Diga: Jesus é a porta. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não existe mais nada que te leve ao Pai a não ser a fé em Cristo Jesus. Levante sua mão comigo e diga: Jesus é o caminho e o Pai é o destino. Segunda verdade sobre essa posição bendita que você está. Quem está nessa posição? Segunda verdade é que toda a condenação do pecado já foi aplicada no corpo de Jesus. Meu irmão, Deus não te acusa. Jesus não te acusa. O Espírito Santo não te acusa. Os anjos não te acusam. A igreja não te acusa. Quem te acusa é o diabo. O nosso acusador é Satanás. Você sabe qual que é o significado da palavra Satanás? A palavra Satanás em hebraico significa adversário. Mas na etimologia do nome Satanás, tem a palavra acusação. O diabo é o nosso acusador. Você sabe qual é a maior arma que o diabo tem contra você? A acusação. Apocalipse diz que o diabo, nosso adversário, é o nosso acusador, que noite e dia ele está diante de Deus nos acusando. Mas o mesmo texto diz que diante de todas essas acusações, nós vencemos pelo sangue do Cordeiro. Se a maior arma que o diabo tem contra nós é a acusação, a maior arma que nós temos contra o diabo é o sangue do Cordeiro. Portanto, todas as vezes que vier uma voz contra você dizendo: olha o que você fez, olha quem você é, olha como você agiu, olha o que você errou, você diz: o sangue do Cordeiro já pagou o preço por todos os meus pecados. Portanto, agora já não há mais acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Durante as últimas semanas eu fiz muitos atendimentos e esse texto vinha no meu coração, e praticamente para todos que eu atendia eu falava: olha, leia Romanos 8, leia Romanos 8, entenda esse texto. Sabe por quê, meu irmão? Porque todas as vezes que nós cometemos um erro, todas as vezes que nós falhamos, você sabia que o pastor também peca? Você não sabia? É verdade. Todas as vezes que a gente falha, que a gente comete um erro, o diabo vem no nosso ouvido dizer: você vai orar? É assim ou não é? Você vai para o culto agora? Você vai querer ler a Bíblia? Hipócrita. E às vezes ele lança umas setas na nossa mente, que parece que é a gente mesmo falando, não é? Olha quem eu sou, olha o que eu fiz. E aí a gente quer se afastar, a gente quer ficar mais longe. Irmão, não é Deus, não é o Espírito Santo, não é Jesus. Isso aí é o próprio Satanás, é o diabo, e a Bíblia diz que ele é o pai da mentira. Você vai seguir a voz mentirosa do diabo, ou você vai seguir a voz do Espírito Santo, que está dizendo: vem filho, vem para a minha presença, eu estou de braços abertos, vem que eu quero te libertar, vem que eu quero te transformar, vem que eu quero te tirar dessa situação, vem que eu quero te lavar, vem que eu quero te limpar. Um dia eu atendi um jovem, e eu estava sentado com ele, e ele falou comigo: pastor, eu não consigo porque eu venho na igreja e eu estou lá, eu me dedico, eu oro, eu oferto, eu sirvo, eu estou lá e está tudo bem, mas eu saio e às vezes parece que minha cabeça vira uma bagunça, eu acabo errando, eu acabo falhando, eu acho que isso aqui não é para mim. Eu falei: cara, você está matando a pessoa errada. Você está olhando e está dizendo que esse cara na igreja, que ora, que adora, que oferta, que serve, é o errado, é o que deve morrer e que o do lado de fora que tem que viver. Não, você tem que matar aquele traste que está lá fora e entender que essa é a verdade de Deus para a tua vida.
Meu irmão, a gente precisa ter isso no nosso coração. Toda condenação do pecado já foi paga no corpo de Jesus. O sangue de Jesus pagou o preço por toda a condenação. Não, Deus não vai olhar para você e dizer: eu vou colocar uma doença em você por causa do pecado que você cometeu. Eu vou fazer você sofrer essa dor por causa do erro que você cometeu. Não, porque toda a ira, todo o juízo foi descarregado uma vez única na cruz do Calvário sobre o corpo de Jesus. O preço já foi pago. Ele não seria injusto de pagar, de cobrar esse preço uma vez de Jesus e de vir e cobrar mais uma vez esse preço de você. Levante sua mão e diga comigo: o preço já foi pago. Irmão, você está num lugar mais elevado. Toda a condenação já foi lançada sobre o corpo de Jesus Cristo. E por último, em Cristo Jesus, somos abençoados. Em Cristo Jesus somos abençoados. Efésios 1:3 diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Existem sempre dois grupos de pessoas: aqueles que estão em Cristo e aqueles que não estão. E a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo já foram abençoados com todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais. Você já é abençoado. Você não precisa fazer nada para ser abençoado. Você já é abençoado e é por isso que você faz. Sabe qual que é o problema da religião? É que ela inverte as coisas. A religião diz: faça para você ter, faça para você ser, faça para você desfrutar. E a Bíblia, meu irmão, o Evangelho de Deus nos ensina: Ele já fez para você ter, Ele já fez para você ser, Ele já fez para você desfrutar. Oh, aleluia! Você está em um lugar onde a maldição não pode te alcançar. Ah, ninguém se animou com isso. Você está numa posição onde praga alguma pode te tocar. Você está em um lugar de bênção. Irmão, todos os dias a morte, o juízo está passando pela terra. Mas para aqueles que estão em Cristo, a morte não pode te alcançar. Abre comigo o Salmo de número 91, por favor. Salmo de número 91. Essa é a sua posição. Esse é o seu lugar. Quem crê nisso? Quem crê nisso? Salmo de número 91, a partir do verso 1. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Quem está nesse lugar aqui? Quem está nesse lugar? Pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele cobrirá com suas penas e sobre as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Ele está dizendo: nesse lugar o Pai te cobre com as asas. Nesse lugar não chega até você um medo. Nesse lugar não chega até você a angústia. Nesse lugar não chega até você a crise de pânico. Você não temerá pavor noturno, nem flecha que voa de dia. Eu estou dizendo para você: o pavor, o medo não pode te alcançar nesse lugar aonde você está. Nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 podem cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não atingirá você. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios, se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio. Isso aqui é para você e para a tua casa. Nenhum mal atingirá, desgraça alguma chegará à sua casa.
Você está em Cristo, você está em uma posição elevada. Quantos podem dizer glória a Deus? Dê um aplauso ao Senhor. Se coloque de pé, eu quero ler um último texto com você. Êxodo capítulo de número 12, verso 23. Deus está mandando a última praga sobre o Egito. A morte vai passar pelo Egito. E Deus dá uma ordem a Moisés. Deus dá uma instrução dizendo para que todos os hebreus matem um cordeiro, pegue o seu sangue e passe nos umbrais das portas. E olha só o que o verso 23 diz: quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta, e passará sobre aquela porta, e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. O que diferenciava os egípcios dos hebreus? Não era o quanto de dinheiro que eles tinham, não era o quanto de campanha que eles tinham feito, não era nada que eles tinham feito, mas era a fé que eles tinham no sangue do Cordeiro que marcava a vida deles. Deus diz assim: olha, a morte vai passar, mas onde tiver o sangue, ela não vai tocar. O destruidor virá, mas onde tiver o sangue, ela não vai tocar. A enfermidade virá, mas onde tiver o sangue, ela não vai tocar. O medo virá, mas onde tiver o sangue, ele não vai tocar. A miséria, a fome virá, mas onde tiver o sangue, ele não vai tocar. Eu fico imaginando naquele dia, um pai que fosse o primogênito, conversando com seu filho primogênito. E aí eu tenho duas famílias distintas aqui. Uma primeira, o filho olhando para o pai e dizendo: e aí, pai? E eles começam a ouvir os gritos vindo do Egito, de todos os primogênitos morrendo, a morte passando. E aqueles dois ali, o pai abraçando o filho e apavorado. E o pai dizendo para o filho: não, o sangue está na porta, filho. Mas ali todo apavorado, e não vê na hora daquilo passar, e não vê na hora daquilo acabar, e aquela situação, aquela angústia. Mas estava com sangue na porta. Mas numa outra casa, um outro pai primogênito também, conversando com seu filho primogênito, e o filho: pai, e aí, como vai ser? O filho falando, e o pai falando para o filho: vamos comer, vamos descansar. O sangue do Cordeiro está na porta. A morte não vai passar aqui, filho. Pode ficar em paz, filho. Pode ficar tranquilo, pode descansar. Sabe o que acontece, meu irmão? É que tem gente que está até nessa posição, que até está ali com o sangue, agarrado no sangue do Cordeiro, mas está vivendo uma vida de medo, de angústia. Olha só o que está acontecendo no mundo, olha o governo, olha a política, olha as pandemias, olha as crises, olha as guerras. Meu irmão, eu quero dizer para você: pode descansar, o sangue do Cordeiro está sobre a minha e sobre a sua vida. Pode descansar. Quando vierem as acusações, quando vierem as condenações, quando o diabo soprar no seu ouvido, lembra desse texto, Romanos 8:1. Portanto, já não há mais condenação. Portanto, agora já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aí, meu irmão, Hebreus diz assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça
que nos ajude no momento da necessidade. Você não vai correr de Deus, você vai correr para Deus. Você não vai correr de Deus, você vai correr para Deus. Eu quero orar por você. Dê a mão à pessoa que está à sua direita e à sua esquerda. Eu declaro agora, pela autoridade que há no nome de Jesus, como igreja nós calamos a voz do acusador. Nós declaramos agora: o sangue do Cordeiro está sobre as nossas vidas. Não há enfermidade, não há miséria, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há castigo, não há Deus está pesando a mão, não há isso. A graça e o favor de Deus te alcançou. O amor de Deus te alcançou. Seja livre agora de todas as cadeias que te prendiam. Seja livre agora em nome de Jesus. Pai, eu oro pela vida dos meus irmãos e declaro favor e graça sobre a vida de cada um deles. Eu denuncio esse espírito maligno que tem trazido acusações e condenações injustas. Eu denuncio agora e declaro que a voz do inferno seja calada e que eles ouçam agora a voz do Espírito, a voz que vem do céu, a mesma voz que veio a Jesus dizendo: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Essa é a voz que você ouve hoje. Essa é a voz que você tem que dar ouvidos hoje. A voz que diz: eu te amo, eu te amo, eu te amo. Oh, liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se você estiver